O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo em prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido, casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos nos assentar, irmãos amados, irmãos que nos acompanham em casa, gente santa. Terminamos aí o nosso mês de setembro, que é o mês especialmente dedicado à Palavra de Deus. Estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês das missões, é o mês do Rosário, é o mês de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A gente começa celebrando o dia 1º de outubro, que é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Celebramos ontem, sábado, o dia dos Santos Anjos da Guarda. A gente lembra que dia 29 de setembro celebramos os Santos Arcanjos. Qual é mesmo o nome dos arcanjos? Miguel, Gabriel, Rafael. Mas ontem é o dia dos Anjos da Guarda. Sabe aquela oração que a gente ensina para as nossas criancinhas? Vamos rezar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Olha que legal. Todos nós sabemos, e as nossas criancinhas sabem também. Essa oração é para as crianças, mas também para nós adultos, porque o nosso anjinho da guarda não envelhece. Todos nós temos o anjinho da guarda que cuida da gente. Vamos fazer uma viagem, pedimos que o anjo da guarda nos proteja. Vamos decidir alguma coisa, pedimos que o anjo da guarda nos oriente. Sempre protegidos pelo anjo da guarda, vamos estar sempre pedindo essa proteção. E esse mês de outubro tem todas essas motivações. Nós temos amanhã, dia 4, é o dia de São Francisco de Assis. Hoje, ali na comunidade de São Francisco, no bairro Ipiranga, de manhã, nós fizemos uma carreata pelas ruas, abençoamos as casas, os animais. Teremos as festas de Nossa Senhora Aparecida aqui na igreja no dia 12, feriado, teremos missa de manhã e à noite, na nossa comunidade também, ali no Solemar. E hoje, meus amores, Sagrada Escritura fala para a gente de família, fala para a gente do matrimônio, fala para a gente daquilo que era o sonho de Deus. O sonho de Deus, né? Desde o princípio. Primeira leitura que nós ouvimos hoje, meus amores, é uma leitura do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro que narra a história da criação. Essa linguagem, né, bonita, figurada, espiritual, para mostrar a história da criação. Como que Deus fez? Deus criou o homem à sua imagem. Eu e você somos imagem de Deus. Agora é interessante
aqui é capítulo 2 do livro de Gênesis, que Deus, depois de ter criado as coisas, Deus olha para o homem, vê o Adão meio solitário lá no paraíso, sem ter muito o que fazer, jogando joguinho no celular, largado. Aí Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens. Chega a ser engraçado, né, gente? Porque daí Deus disse: vou dar ao homem um auxiliar semelhante, e manda passar na frente do homem, na frente de Adão, todos os animais que ele havia criado, para ver se Adão se agradava de algum dos animais. Deus pediu que Adão desse nome aos animais. Então fez passar os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe tudo a Adão para ver como Adão chamaria todos os seres vivos da terra. Foi passando todos os animaizinhos diante de Adão. Adão olhava e dizia: não, essa não me agradou. Vinham os animais passando, ele ia dando um nome: essa aqui tem cara de zebra, vou chamar de zebra, mas não me agradei da zebra para ser minha companheira. Veio a girafa, tem cara de girafa, vou chamar de girafa, mas não me agradei dela também. Passaram todos os animais, pensa, né? Adão deu nome a todos os animais, mas não se agradou de nenhum dos animais para ser a sua companheira. E então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne, e depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. Deus formou a mulher e conduziu a Adão. Vê a alegria de Adão quando viu a mulher chegando. Aí ele ficou feliz. Sorrisão velho foi na orelha. Oh, Senhor, agora sim, Senhor, parece que tu adivinhas pensamentos. Essa sim, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ficou feliz quando viu a mulher. E aí o Senhor Deus diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Quantas coisas para a gente tirar só daqui. Veja, meus amados, esse é o sonho de Deus, é o plano de Deus. Então veja, Deus criou homem e mulher. Essa é a criação. Pode falar o que quiser da linguagem bíblica, né? Dessa linguagem espiritualizada para trazer, mas a criação, o sonho de Deus e o plano de Deus está claro. Deus criou homem e mulher. O homem, ele já nasce menininho, a mulher já nasce menininha. Deus não fez assim, ó: quando você estiver na adolescência, você vai escolher o que você quer. Não foi assim que Deus fez. Não foi. A palavra de Deus deixa muito claro. Deus criou homem, Deus criou mulher. E a palavra de Deus ainda deixa claro assim, ó: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Se unirá à sua mulher. Vai se unir a uma mulher. A mulher se unirá ao homem. Tem uma outra coisa que é muito interessante. A hora que eu li, eu acentuei: o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. É Deus quem dá a mulher para Adão. É Deus quem dá Adão para Eva. Seu esposo, sua esposa, é um presente de Deus. É Deus quem dá. Veja, o padre fala hoje de umas coisas. O padre sabe que hoje o padre fala, não é o padre, né? É a liturgia. Coisas que talvez hoje já nem se falem mais tanto nos nossos dias, né? Estamos num tempo, não podemos estar fora do tempo. O tempo que vivemos é esse tempo que tem que ser vivido.
mas a palavra de Deus não passará. Nós vivemos hoje, eu estava lendo umas crônicas que dizia que a gente vive assim, tempos onde nós mesmos, os nossos jovens, a galerinha que está aí, né, sentadinho ouvindo a missa, o pessoal de casa, a gente sai, a gente diz assim, estou pegando a fulana, estou pegando fulano, estou saindo, vou sair, vou pegar todo mundo hoje à noite, hoje eu vou pegar todo mundo, hoje eu peguei o Zé, hoje eu peguei a Maria, pegação, né? Vou sair para caçar mulher, caçar homem. Veja, meus amados, o plano de Deus é Deus quem conduz. Ele faz a tua Eva, faz o teu Adão, e Ele conduz. Deus conduziu a Eva ao Adão. Por isso a gente reza quando a gente quer casar, pede a Deus para Deus conduzir a nossa Eva, conduzir o nosso Adão, para a gente não fazer escolhas erradas, né? Pede o anjo, por isso que logo no começo eu lembrei do anjo da guarda, que o anjo nos oriente. Pede a Santo Antônio, quem quiser pedir a Santo Antônio, né? A gente reza para o Espírito Santo iluminar, para que Deus nos traga a nossa Eva, nos traga o nosso Adão, porque é Ele quem conduz, não é eu que vou caçar, pegar, não é assim o plano de Deus. Nossa esposa é conduzida até nós, o nosso esposo é conduzido até nós. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e eles não serão mais dois, mas uma só carne. O que vai doer no homem, vai doer na mulher, é uma só carne. E aí o padre fala de outra coisa que o padre sabe que é chato também. Mas é assim. Quando o sonho de Deus é o homem e a mulher vão se unir, e os dois não serão mais dois, mas uma só carne, essa coisa ela é misteriosa também, né? E é sagrada, e é forte. Ser uma só carne, é um se misturar no outro. Por isso é que Deus tirou, né? Ele tirou da carne de Adão para formar a mulher, que depois vai voltar a se unir a Adão, e os dois serão uma só carne. A igreja ensina com relação às relações sexuais, e tem um mistério nisso, né? Quando a gente sai por aí, quando nós saímos por aí nos tornando uma só carne com muita gente, hoje eu me torno uma carne com um, amanhã eu me torno uma carne com outro, terça-feira com outro, quarta com outro, outra, né? Quando eu saio me tornando uma só carne, quando eu saio, e daí hoje eu fico com um, amanhã com outro, depois com outro, espiritualmente, nisso que Deus fala, de nos tornarmos uma só carne, a gente vai, me torno uma carne com uma pessoa hoje, depois eu deixo essa, me torno uma carne com uma outra amanhã, deixo dessa. A carne que eu me tornei com aquela, ela fica despedaçada, né, gente? A gente vai se quebrando um pouquinho. Veja, vocês que já são mais adultos, sabem muito melhor do que o padre, isso vocês podem dizer, muito melhor do que o padre, quantos problemas, quantas carências, quantos traumas nascem dessa coisa, né? De a gente ficar se tornando uma carne com outro várias vezes. Muitas situações tristes. A igreja, quando ensina, Deus Pai, lá no comecinho, quando criou todas as coisas, quando deu essas orientações, sabia do que ele estava falando, porque Deus sabe do que nós somos feitos, sabe daquilo que está dentro da gente, sabe daquilo que nos preenche, sabe da necessidade de nós formarmos uma só carne. Isso que a gente lê aqui é texto do livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, né? Nós vemos no Salmo a alegria, né, do Salmo. O Senhor te abençoe de Sião cada dia da tua vida. Fala sobre o matrimônio também. Feliz és tu se temes o Senhor, se trilhas os caminhos do Senhor. Do trabalho das tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa será videira fecunda no coração da tua casa.
teus filhos rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado o homem que teme o Senhor, para que vejas prosperar Jerusalém, os filhos dos teus filhos. O Senhor te dará a paz. É aquela pessoa que procura andar no caminho do bem, viver essa graça. No texto do Evangelho, meus amados irmãos, Jesus vai retomar isso, e agora é o próprio Cristo, né? Não é mais o livro do Gênesis, da criação, Deus Pai, é Jesus Cristo, o próprio Cristo conversando com os seus discípulos, os discípulos e os fariseus conversando com Jesus sobre a permissão de divórcio que Moisés tinha dado, né? Jesus deixa claro, Moisés deu essa permissão do divórcio por causa da dureza do coração, mas não foi assim desde sempre. Também a gente precisa entrar no contexto histórico. No tempo de Jesus Cristo, a mulher não tinha valor algum. Ela era uma propriedade do marido. E o marido poderia descartá-la a hora que quisesse, por qualquer motivo, dispensar a mulher. E aí a mulher ficava, naquela época, a mulher não trabalhava, a mulher não podia se sustentar, e ela não seria recebida por nenhum outro marido. Ela ficava jogada à própria sorte. Ia depender da caridade das pessoas. Por isso é que Moisés deu a permissão. Uma carta de divórcio, pelo menos a mulher teria uma referência, não ficaria jogada à própria sorte. Mas mesmo assim Jesus diz, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deu essa permissão. Mas não foi assim desde o começo. No entanto, desde o começo da criação, versículo 6, diz Jesus, Deus fez. E aí, mais uma vez, agora é o próprio Cristo, agora é Cristo falando agora. No entanto, desde o começo da criação, versículo 6 aqui, Deus os fez homem e mulher. Agora é Jesus falando. Deus os fez homem e mulher. Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mais uma vez Jesus Cristo falando, Deus fez homem e mulher, e o homem deixará sua casa. Também aqui, meus amores, tem uma instrução nesse detalhezinho, né? Deixar a sua casa. Então, a gente está lá no conforto da nossa casa, no sossego, bem tratadinho pelo pai, bem tratadinho pela mãe, e a gente deixa. E veja que esse laço, o laço pai e mãe, é o laço mais forte que tem na Sagrada Escritura, depois do amor de Deus, o laço pai e mãe. Então, deixar o laço pai e mãe, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, é deixar aquele lar, aquela presença, aquele laço, para formar uma outra família, a família com a mulher que Deus conduziu a mim, com a Eva que Deus me conduziu, com o Adão que Deus me conduziu. E é deixar. Esse deixar implica deixar o conforto da casa, deixar o sossego do lar, deixar a segurança para construir uma outra, deixar a vida de solteiro. Eu decidi me casar. Não é bom que o homem esteja só, mas não é obrigado ninguém a casar. Tem homens que não têm a vocação para o matrimônio, tem mulheres que não têm vocação para o matrimônio. Quando eu decido casar, eu decido vou deixar a minha vida de solteiro. Tem lugares que eu vou como solteiro que eu não posso ir como casado. Tem coisas que eu faço como solteiro que eu não posso fazer como casado. Lugares onde eu posso ir com a minha esposa, lugares onde eu posso ir com meu esposo. Se algum dia eu quiser ir sozinho e eu falar para minha esposa, falar para meu esposo, vou lá, aí eu posso ir. Agora, lugares onde eu não posso ir com a minha esposa e onde eu não posso ir com meu esposo, sozinho, se eu sou casado, e eu jamais poderia levar a minha esposa lá, jamais poderia levar o meu esposo, eu realmente tenho que pensar se eu posso ir, porque eu não sou mais um. Agora eu sou uma carne com a minha esposa, meu esposo. Então aqueles lugares que eu não posso frequentar com ela, com ele, eu tenho que pensar se eu devo ir lá sozinho. Coisas que eu fazia sozinho, não posso mais fazer
sem que minha esposa concorde, sem que o meu esposo concorde, sem que esteja a par, sem que esteja sabendo. Os dois não serão mais dois, mas uma só carne. O que vai doer num, vai doer no outro. E aí, meus amados, a questão muito da superação, né? Da superação das dificuldades. Mais uma vez o padre lembra também que nós vivemos num tempo, né? Vivemos no tempo, nós somos sujeitos à cronologia, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E vivemos um tempo do efêmero, né? Do passageiro. Antigamente, as coisas duravam mais. A gente comprava um carro, era para a vida toda, né? O Fusca vinha com para-choque de aço, com paralama de ferro fundido, que não quebrava nunca, destruía muro. Os carros hoje são descartáveis. A gente comprava uma televisão, era para a vida toda, uma geladeira para a vida toda. Hoje é tudo muito descartável. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito importante de não atribuir às pessoas propriedades que são das coisas. Não é porque as coisas são descartáveis que nós vamos fazer das pessoas também, e nem mesmo de nós, né? As pessoas não são coisas, são seres humanos. Você e você são imagem e semelhança de Deus. O carro não é imagem e semelhança de Deus. O telefone celular que você troca de mês em mês não é imagem e semelhança de Deus. A roupa que você troca não é imagem e semelhança de Deus. Mas a pessoa que você conhece, essa pessoa é imagem e semelhança de Deus. Assim como você também é. Vamos ficar atentos para não cairmos nas tentações, né? O inimigo tentador perguntou para Jesus para tentá-lo. Não vamos nos deixar cair nas tentações. Nós somos mais, muito mais. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.